CBN Economia, com Edgeide Fernandes. Análises dos fatos econômicos que impactam diretamente o seu cotidiano. Muito bem, Edgeide Fernandes, obrigada pela companhia mais uma vez. Fica à vontade para dar um bom dia aí para nossa audiência. Tudo certo? Tudo certo, bom dia. Muito bom dia. Hoje a gente vai falar sobre finanças pessoais e os desafios no mundo dos investimentos, um tema que Lui gosta, Pedro Paroque gosta, eu não entendo, mas estou aqui para aprender. Mas antes, a Edgeide contou para a gente que ela tem que trazer um apanhado, né, do que foi essa semana, porque segundo ela já estava nos adiantando aqui nos bastidores, algumas flutuações bruscas no mercado, de que forma que isso impacta também na nossa vida. O que aconteceu aí nessa semana turbulenta, Edgeide? Basicamente, houve um truque, né, de mercado, porque existe uma coisa, né, no mercado que é o seguinte: eu compro na baixa e vendo na alta, certo? Só que o Japão, olha o Japão, há mais de 15 anos, ele pratica juros zero. Então, olha a jogadinha básica do mundo. Olha, se o juro no Japão é zero e o juro americano, né, tá 4, só foi aumentando, né, nessa escala só aumentando. Eu vou pegar lá alguma moeda japonesa, né, vou trocá-la por dólar e vou comprar título americano. Então, assim, eu pago o empréstimo que eu fiz no Japão a zero, porque não tem juros. Vou lá com esse dinheirinho, compro título nos Estados Unidos, ou compro título em algum outro lugar no mundo, no Brasil, e faço um dinheirinho com o dinheiro do banco japonês. Só que, o que acontece? E outra, né, pego esse dinheiro do banco japonês. Isso o mundo inteiro faz, tá? E faz há décadas. O que eu faço, então? Vou pegar esse dinheiro e vou comprar também as ações, né? As ações da Apple, as ações da Microsoft, as ações das tal Big Techs e tarará. Só que o Japão resolveu aumentar os juros de zero, olha só, para 0,25. E no que ele fez esse movimento, que ele não fazia há décadas, como eu falei, o povo que estava comprado, né? Tinha comprado os títulos americanos, ou os títulos brasileiros, ou os títulos no mundo inteiro, vai fazer o quê? Vai pegar, vai vender e correr e pagar a dívida, porque nesse movimento, todo mundo fazendo o mesmo movimento, o preço da moeda japonesa, o iene, começou a subir. E aí você tem agora ter que pagar os juros, a moeda japonesa subindo, para eu resgatar o título no americano, eu vou ter que pagar os juros americanos também, então efeito manada, todo mundo começou a fazer isso. E aí, esses investidores que tomavam empréstimo para fazer investimentos, eles não só faziam em títulos de renda fixa, mas também em títulos de renda variável, como essas empresas na área de tecnologia. Então, imagina, foi um transtorno no mundo inteiro, porque eu estou falando de cifras bilionárias e o negócio movimentando e o Japão rindo, mais ou menos, né? Porque, na realidade, ele falou, vou aumentar, e provocou todo o caos no mundo inteiro. Nesse meio caminho, o maior investidor do mundo começou também a estar uma posição de vendido. Ele falou, como se eu vou vender já vendo o movimento, ele vendeu muitas ações da Apple, principalmente. Muita gente que estava na Apple acabou perdendo dinheiro também, porque as ações caíram, né, de repente, e todas as outras também começaram a cair. Então, foi um efeito dominó, gente, literalmente. E no meio desse caminho ainda, com o problema da guerra, nós temos o petróleo subindo, entendeu? Os Estados Unidos dizendo que talvez, né, ele acabe baixando os juros, mais pressão para o pessoal correr do mercado americano, porque tinha vindo um relatório falando que a economia americana poderia ter desaquecido, uma vez que estava previsto
um volume muito alto, né, de empregos, e esse volume veio muito baixo. Tempestade perfeita e todo mundo foi abalado com isso. Essa foi a grande situação que a gente tem. O mercado não voltou ao normal, está voltando, as coisas estão acontecendo ainda, né? Mas o efeito manada já gerou muita gente perdendo dinheiro ao longo do planeta. E quando a gente fala muita gente ao longo do planeta, muitos brasileiros também, então. E aí isso impacta os grandes investidores? Os grandes investidores. Nesse momento, a gente está falando desse percentual aí. De grandes investidores, quando eu falo Brasil. Quando falo mundo, a gente no mundo tem uma facilidade maior de comprar e posições em outros mercados que não seja, por exemplo, só americano. Nesse momento, pequenas economias, pequenos investidores sofrem porque eles compram de um país e vendem em outro com uma maior facilidade. Muito bem, 9h28, um apanhado aí para que a gente possa entender um pouco, né, dessa movimentação, tudo acontecendo ao mesmo tempo em toda a parte do mundo. Finalizado esse processo, Edgejo, tem mais alguma observação aí sobre esse comportamento do mercado? Então, é só dizer assim, quando eu vejo muito pessoal da área de finanças, né, investimento, falando, olha, invista no mercado internacional, né, tem grandes... Invista, mas você tem que estudar muito, tem que saber o que acontece, porque o tombo daí é em dólar, né? Não é em reais. Aí a coisa começa a ficar mais séria ainda do que ela já era. Exatamente. 9h29, Pedro, a rede tá nos chamando ou ainda não? Ainda temos... Tá chamando? Então vamos fazer uma pausa e aí sim, na volta, a gente fala aí sobre as finanças pessoais, oportunidade e desafios no mundo dos investimentos. Você segue conectado conosco, já a gente tá de volta. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Ginkgo Cidade Jardim, o primeiro condomínio de Cuiabá com a Academia Tecnogym. Com o TCE, a administração pública avança em Mato Grosso. Por meio das mesas técnicas, a pavimentação da BR-174 foi destravada e as obras da ferrovia estadual seguem no trilho. A construção do Hospital Júlio Miller foi retomada e o trabalho dos agentes de saúde e de combate a endemias agora é reconhecido. Com as mesas técnicas, a alimentação no sistema prisional passou a ter mais qualidade e o acesso às casas populares foi ampliado. Com o TCE Mato Grosso, a solução está na mesa. O governo de Mato Grosso não para de investir em todo o estado. Pra todo lado tem resultado. Aqui na Baixada Cuiabana, graças ao programa MT Iluminado, 13 municípios já estão com iluminação em LED. Isso significa segurança para quem anda nas ruas à noite. O mesmo aconteceu com as estradas de Chapada e Santo Antônio, que agora estão muito mais iluminadas. Pra todo lado tem resultado. E é por isso que eu tenho orgulho de viver em Mato Grosso. Se o futebol dá orgulho de ser brasileiro, imagina o agro, que gera mais de 28 milhões de empregos, 75 vezes a mais que o futebol. Não dá pra negar. O país do futebol também é o país do agro. Iagro. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país, além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN. Volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de quinta-feira, dia 8 de agosto. A gente segue aqui com a Edgejo Fernandes, do nosso quadro CBN Economia dessa manhã. No primeiro bloco, ela trouxe pra gente um apanhado aí dessas flutuações no mercado, né? Algumas situações aí para que a gente possa entender um pouco mais desse universo econômico. E agora, nesse segundo momento, a gente vai falar um pouco mais sobre finanças pessoais, oportunidade e desafios no mundo dos investimentos.
Conta pra gente, Edgeide, por onde a gente começa essa nossa conversa, esse nosso bate-papo aqui, quando a gente fala de finança pessoal, investimento, enfim, o que a gente tem que ter em mente? Bom, primeiro de tudo é a história da educação financeira. Nós vamos iniciar falando sobre isso. Então, a educação financeira é o quê? Quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, sobrou, né? Então, tem que fazer esse ajuste para depois pensar em qualquer outra coisa. Tá sobrando? Então, agora eu vou para a inteligência financeira. O que eu vou fazer com essa sobra? Então, a gente começa agora com uma pessoa que a gente chama uma pessoa superavitária, e essa pessoa superavitária agora precisa pegar esse recurso que sobrou dela e fazer os destinos, né? A gente trabalha, quando eu falo a gente, os educadores, né, na área econômica, a gente trabalha muito sobre ter 3 óticas ou 3 destinos para sobra. O primeiro de tudo é reserva de valor. Então, você pegar uma parte desse recurso e aplicar em reserva de valor. A segunda parte dessa nossa história é pegar uma partezinha desse recurso e aplicar no sonho. Eu quero viajar, quero casar, quero um sonho. Comprar o carro, comprar a moto. E a terceira partezinha é a aposentadoria, né? Porque todo mundo está fadado a só um salário mínimo quando aposentar, pelo governo federal, né? Então, esse é o caminho. Então, são 3 partes. Você pode começar com a parte da reserva de valor, ou você pode começar nas 3 mesmo. E não precisa ser muita grana, não. Dependendo da tua idade, que você começou essa história toda, R$50 em cada caixinha já serve. Agora, aí a gente vai partir para as modalidades. Qual que é a modalidade que você vai ter que fazer a aplicação financeira? Aí vem a historinha da tal da inteligência financeira. Falando de maneira direta com relação à reserva de valor, que lembrando que reserva de valor é aquele recurso que tem que ser de liquidez imediata, que aconteceu qualquer coisa. A história do carro que deu problema, da instalação elétrica que deu problema, da saúde que deu problema, né? Você perdeu o emprego, qualquer coisa que aconteça, você vai lá, pega, resgata esse dinheiro e cobre. Liquidez imediata, então, é que eu posso retirar a qualquer momento. Isso, exatamente. Não tem aquela necessidade de aguardar um determinado período. Exatamente. Aí o pessoal critica muito a poupança, mas serve, poupança serve, gente, pelo amor de Deus, serve. Ela dá 7,3 ao ano aí, é a pior aplicação, mas vê-la depositada ali, olhando para você todo mês, você todo mês depositando R$50, R$100, é top, entendeu? Então ela serve. Ela é de liquidez imediata, você perde os juros quando você tira antes da tal do aniversário, mas a gente também tem hoje nos bancos nos bancos digitais, o cofrinho, o porquinho, né? Que ela vai dar, agora a gente começa a sopinha de letrinhas, o CDI, 100% do CDI que eles pagam. O que é CDI? É Certificado de Depósito Interbancário. Então, é um juros próximo à Selic, que é a taxa básica. Então, significa que se a Selic aumentar, o CDI aumenta, se a Selic baixar, o CDI baixa. Eu acho que não compensa a gente ficar questionando muito CDI e Selic. Então, parte da premissa, né, que eles são paridades, são próximos, algo em torno de 10,5. Só que os cofrinhos, né, porquinho e tal, eles são remunerados pela CDI, só que tem imposto de renda. Então, você precisa ficar um tempo lá com esse dinheiro, né, para cair o imposto de renda. Então, mais ou menos com apoio após um mês, você já paga 15% de imposto de renda sobre aquilo que lucrou, aquilo que a gente teve de rentabilidade na aplicação financeira. Tá? Saindo disso, a gente tem uma aplicação muito boa também, que é o CDB, que ele chega a pagar, às vezes, 117%. Como é liquidez imediata é menos, uns 102%, mas também incorre em imposto de renda, que é 15%, né? Então, qual é o foco, então, do que a gente chama de reserva de valor?
Não é muito a lucratividade, mas é sim a liquidez, sabe? Eu preciso desse dinheiro imediato, ele rendendo alguma coisinha para mim, para que quando eu precisar, eu tenha ele. Mas você fala assim, mas olha só, quanto que seria então esse montante de reserva de valor para daí eu ir para começar para os sonhos, né? Ir para as outras caixinhas. Quando você é funcionário público, a gente fala em 3 meses de salário. Por quê? Porque o funcionário público ele é estável, tem uma estabilidade. Então, a gente fala em torno de 3 meses de salário. Quando você tiver acumulado, então, 3 meses de salário, você pode partir para o outro se você não começou com todas as caixinhas. Se você é da iniciativa privada, 6 meses. 6 meses de salário. Gente, assim, esses 6 meses de salário acumulado, você pode levar 1 ano para você conseguir montar. 3 anos para você conseguir montar. Não é nada com ansiedade, desespero. Você precisa ir montando de maneira tranquila, né? Em cima daquilo que sobrou. Lembra que você tem um custo de vida, você é educado financeiramente, sobrou, você começa a fazer um movimento. Por que eu falo isso? Porque eu já vi situação da pessoa dever rios de dinheiro e também ter aplicações. Eu falei, mas como os juros não dá? A conta não tá batendo, né? Não tá batendo. Tá? Então, é assim, quando você é da iniciativa privada, são 6 meses. E quando você é empreendedor, amigo, 1 ano. Eita, nós. Daquelas retiradas que você costuma ter ou do Prolabore, porque você vive num mundo instável, plenamente instável, né? Então, esses são 3 meses, 6 meses, 1 ano para a gente montar nossa reserva de valor. Guardado, nossa reserva de valor. Agora, quanto tempo essa reserva de valor vai ser composta? Aí vai depender muito da capacidade que você tem de colocar, de aportar sobre essa aplicação, né? Agora, quando a gente muda agora um pouco o cenário, nós vamos falar de sonhos, né? Aí você vê o tamanho do seu sonho. Quero ir para a Disney, né? Quero ir para a Disney, eu, meu marido e meus 3 filhos, como no seu caso, que tem 3, eu só tenho 2. Meu custo é menor. Meu sonho tá mais caro. Seu sonho é mais caro, amiga, com certeza. Então, aí você vê quanto que é esse pacote, quanto que é esse sonho seu, é um carro, é o que você quer. E aí você trabalha sobre uma ótica de perspectiva de de rentabilidade, em cima daquela aplicação financeira, né? Aí eu já falo para você, poupança não, esqueça poupança, esqueça cofrinho, entendeu? Vai para um CDB, que é um certificado de depósito bancário. Esse CDB, acima de 2 anos, você aplicando o dinheiro e mantendo acima de 2 anos ali, tem uma rentabilidade em torno de 120%, 117% da Selic, barra CDI, né, barra outra taxa. Então, isso vai girar em torno de, hoje em dia, gira em torno de 10,5%, mas ela paga um pouco mais, 11,6%, mas tem imposto de renda. Essa é uma situação. Uma outra carteira que dá para você comprar é a agora, juro para você, agora eu vou falar bem devagar porque é sopinha de letrinha mesmo. LCA, LCI são outros papéis. O LCA é a letra de crédito imobiliário. LCA, letra de crédito agrícola, então você está comprando papéis agrícolas, e LCI, letra de crédito imobiliário. E aí é o meu xodó, porque não paga imposto. Tem um percentual do CDI menor, 90, assim, depende do score do cliente, obviamente, mas ela costuma pagar 92% do CDI, 97% do CDI e 100% do CDI você corre e compra tudo que você pode. Mas voltando, aí o LCA e o LCI é hoje 10,5% ou 10%, mas também eu não pago imposto, então é um bom valor. Tem umas modalidades que são mais arriscadas, lembrando que renda fixa, gente, não tem risco, ok? Não tem risco. O risco é mínimo, tudo que isso que eu estou falando, tem fundo garantidor de crédito, sabe? Tem regulação, né?
E no meio desse caminho, a gente também pode indicar o Tesouro Direto como uma paridade para CDB e LCA e LCI, né? O Tesouro Direto tem várias modalidades, só que paga imposto. Paga imposto. E o legal do Tesouro Direto que ele fala para você, você quer liquidez imediata? Você quer para daqui 2 anos? Você quer para aposentadoria? Então, ele meio que conversa com você quando você vai fazendo as aplicações direto no site do tesourodireto.com.br ou quando no seu banco ali ele também te oferta. Mas eu solicitaria que você fosse ao site do Tesouro Direto, né, que é do Brasil, do governo federal, e ir lá conversar. O que é o Tesouro? Você compra a dívida do governo, o governo deve bastante, e ele paga Selic, ou ele paga o IPCA, a inflação, mais alguma coisa por cento, esse alguma coisa por cento vai ser de acordo com o tempo que você vai deixar o dinheiro lá, entendeu? Entendi. Então, essas são as conversas. Não tem fundo garantidor de crédito, quem aplica dinheiro no Tesouro não tem fundo, então se der algum pau você não recebe, mas eu estou comprando dinheiro do Tesouro, então, digamos assim, é quase 100% plenamente seguro, né? Eu queria só voltar um pouquinho nessas caixinhas aí, daqui a pouco o Pedro também conversa conosco. Quando a gente fala aqui, você citou, Edg, de LCA, LCI, você falou que é agrícola, né? Isso. Linha de crédito? Não, Letra de crédito agrícola e letra de crédito imobiliária. E a pessoa que está ali nos acompanhando, eu tenho que ter alguma coisa a ver com esse segmento, esse setor agrícola ou imobiliário para eu fazer esse tipo de investimento. Legal. Ou nada a ver? Então, quando você vai comprar esses títulos, o próprio agente intermediador financeiro, né, o banco que você trabalha, ou a corretora que você trabalha, o home broker que você trabalha, ele vai dizer se essa letra ela tem ela conta o risco para você. E o risco está diretamente vinculado ao que você recebe de juros, entendeu? Então, você entende que o Brasil é um bom negócio imobiliário, você compra a letra imobiliária. Se você entende que o Brasil é um bom negócio agrícola, você compra o agrícola. Neste momento, no dia de hoje, nesta semana, está sendo muito mais ofertado a letra imobiliária do que a letra agrícola, neste momento. Mas em outros momentos era mais o agrícola do que o imobiliário. Então depende muito do mercado, depende muito do que vai ser emitido de títulos. Mas a pessoa, ela não necessariamente precisa estar ligado ali a esse setor. É porque, como eu falei, o intermediador vai contar. E aí ela vai falar, não, mas eu quero esses juros, eu aceito esse risco. Aí ela vai ler sobre essas emissões e toma a decisão. Muito bem. Pedro Panocchi, qual dessas caixinhas aí você está investindo? Ou todas ou parte delas? Parte delas. Pedro Panocchi é investidor. Não, bem pouquinho. Estou começando também e é bom ouvir a Edg ter essa função de explicar direitinho, né? Vamos falar aqui de uma situação que eu considero no Brasil. Muitos influencers e tal começaram a falar de investimento e colocaram assim na cabeça de quem acompanha esse tipo de conteúdo o seguinte: você precisa investir, comece com R$10, comece com R$5, e as pessoas vão simplesmente lá com R$5, com 10 que seja, mas eles esquecem de fazer essa lição de casa que a Edg está colocando aqui, que é você conhecer um pouquinho mais do mercado antes de fazer qualquer investimento, fazer esse exercício de procurar se informar melhor, saber exatamente em relação ao que cobra imposto de renda, o que você pode aportar. É importante ter esse exercício, né, da prática, porque senão a pessoa vai no afã de que eu invisto lá, sei lá, um determinado valor e a partir dali já vou começar a lucrar. Não funciona assim, né, Edg? Então é importante ter esse cuidado, saber que todos esses investimentos precisam olhar o que a gente chama de conteúdo fundamentalista ali. São situações que você precisa entender para poder aportar seu dinheiro em uma determinada empresa. Partindo desse princípio, fala um pouco feito todo esse exercício que você citou, qual que é a importância também da diversificação? Porque é importante, você chegou num ponto que a partir desse ponto você está mais consolidado, mas é preciso diversificar, porque a diversificação também vai te
abrir, digamos, novos campos do ponto de vista de você fazer o seu dinheiro render mais. Como é que funciona isso? Em que momento eu devo olhar esse campo da diversificação em termos de investimento? Legal. E aí eu falo que você começou sua frase já falando, eu visto um pouquinho em cada um. Top, é isso aí, né? Por quê? Porque, assim, tem momentos que o CDB vai estar melhor e vai ter momentos que o LCA vai estar melhor e vai ter momentos que a LCI vai estar melhor. O que você precisa? Você precisa olhar para a sua sobra e falar assim, bom, agora eu vou, né, investir em tal lugar ou comprar tal papel ou comprar alguma ação. Né? E aí, quando você diversifica as aplicações, a média ela acaba sendo super interessante, porque às vezes você comprou um papel, por exemplo, que estava fazendo 10%, e aí veio uma situação que um outro papel vai estar fazendo 13% ou 12%. Tem que deixar claro assim, que o Brasil hoje, em termos de juros, ele é muito bom, porque os juros para você investir, né, é um juros que paga 10,5%, que a atividade econômica paga 10,5%, entendeu? Então, parte da premissa que está sendo bons investimentos que você está fazendo, porque você não precisa contratar, você não precisa ter estoque, você não precisa, né? Você precisa pagar o imposto de algumas, mas de outras você não precisa pagar o imposto. Então, assim, você entender qual o dinheiro que você tem e você ali distribuir. Então, a distribuição, a diversificação, ela é muito interessante porque você faz a média. Eu lembro de um período no Brasil que nós estávamos com juros mais baixos e aí o pessoal ia para mercado de ações, porque o mercado de ações é que estava dando recurso, e aí o pessoal ficava assim, eu fiz 25%, eu comprei moeda e fiz 25%, fiz 15%, fiz 10%, fiz 30%. Quanto que você fez? Fiz uns 12 e tá tudo bem, não tô perdendo, também não tô fazendo muito risco, então depende do que você quer. Você quer risco? Você quer maior retorno? O que você quer? Essas são as histórias que a gente sempre fala. E o maior problema que eu vejo do pessoal nada contra, eles estão fazendo um excelente papel para o Brasil, que é da educação financeira e da inteligência financeira, mas eles precisam gerar manchetes, e aí eles vêm com aquelas highlights, assim, falando, faça isso, e que na realidade não. Eu vi muita gente fazendo posição de investimento, mas muita mesmo, gente, fazendo posição de investimento e acabou perdendo porque seguiu essas orientações transcendentais de youtubers da área financeira e que não tinha nada a ver. Então, hoje, é legal investir em bolsa, que seria um tópico que a gente vai conversar também? Sim, mas para quem está começando ou para quem quer iniciar nesse mundo, as rendas fixas, as diversas que a gente conversou aqui, elas dão retorno sim, são retornos interessantes e são retornos praticamente sem risco. Esse que é o ponto interessante aqui a se falar. E quando a gente fala quando tem risco, aí são aquelas ações, investimentos, não sei, me corrija aí os termos, se eu estiver equivocada, Edjade, são manobras, vamos dizer assim, mais arriscadas. Quando a gente sobe um pouquinho esse patamar, a gente vai parar em que lugar, né? Em que cenários de investimento? Então, vou dar um exemplo de renda fixa que é arriscado, mas por ser arriscado, ela chega a pagar, às vezes, atualmente 16% ao ano, assim, que são as debentures, são os CRA e os CRI. O que é isso? Que é o quê? Eu fiquei aqui, ó, cri. CRA-CRI. São, o que é isso? São empresas, então você não tem um intermediador financeiro, né? Você não tem um banco, você não compra de banco, você compra até compra em banco, mas todo o risco pleno é de uma empresa que ela quer captar. Ela quer captar, então ela emite um título recebível, né? Ela emite um título recebível e aí ela tem valor de face. Esse título vale, sei lá, 10 aos juros anuais de 15 e você recebe daqui a, sei lá, 4 anos, né? Por ano ela vai te pagar 15. E se daqui a 4 anos essa empresa que hoje estava com problema de fluxo de caixa, que emitiu o título, não tiver o dinheiro para te pagar, entendeu? E aí, minha amiga, não tem fundo garantidor de crédito, que é um fundo do Banco Central que garante até 250 mil para devolver para você. Então, você efetivamente meio que casa com a empresa, entendeu?
porque você vai comprar, pode ser olho debênture. fechado, sem saber para onde que vocês vão parar. Então você tem que analisar, ver certinho, acompanhar os balanços dela, fazer análise, aí você... É um risco maior, então você precisa ter um conhecimento de finanças corporativas e ter a paixão a risco, que é interessante, mas quem sabe ler, quem entende das finanças corporativas, acaba sendo um bom negócio. Muito bem. 9h59, está na hora da nossa pausa, Pedro Panocchi, ou a rede ainda não chama? Temos mais um minutinho. Dá ainda tempo de falar de mais algum outro tipo de investimento? Ainda tem a minha caixinha da aposentadoria que está guardada aqui. Isso, eu ia falar para você. A gente está falando de renda fixa, nós não estamos falando de renda variável, não estamos falando de renda fixa, e a aposentadoria precisa. A aposentadoria, eu falo que é uma história de gente nova, não é uma história de gente, né? De idade mais avançada. Por quê? Porque a aposentadoria, você pode comprar um título que vai vencer, por exemplo, olhando hoje, 2024, 2035, 2039, 45, que já tem papéis de 45 sendo comercializados junto ao Tesouro Brasileiro, e elas dão um bom retorno, e você pode ficar reaplicando isso. Então, a gente a expressão é carrego, a gente pode ficar dando carrego automático nessa aplicação, de preferência, aí aquela história, pré-fixado, pós-fixado, tem um pouco em pré-fixado, quer dizer, por exemplo, hoje o juros está 10,5, se cair a 9, continua para você 10,5. Ou pós-fixado, se hoje está 10, o juros for a 15 daqui a 10 anos, ou baixar para 8 daqui a 10 anos, você fica nesse risquinho. Então, tenha nas duas um pouquinho de cada ali, porque aí você não perde é a diversificação, inclusive, que o Pedro falou. E aí você faz uma história para você daqui a X anos. Vamos falar do milagre do R$1 milhão. R$1 milhão hoje aplicado na sua caixinha da aposentadoria, você tem uma renda de R$8 mil, amiga. R$8 mil já deduzido a parte do imposto de renda. R$8 mil, se você olha para o INSS, teto do INSS é 7, quer dizer, você está com mais do que o do INSS, entendeu? E você passou a vida inteira tendo que pagar o topo do INSS, e às vezes você vai aposentar e você não consegue o topo do INSS. Então, você pode fazer aí uma jornada de 15 anos, 10 anos. Consegue com menos tempo? Depende da tua sobra. E aí você conseguir ser R$1 milhão ali hoje, você saca 8 mil e fica com 1 milhão. No outro mês você saca mais 8 mil, continua com 1 milhão, entendeu? E aí você vai seguindo a vida. Vamos fazer uma pausa para o Repórter CBN, daqui a pouquinho a gente fazer um investimento na rede e já voltamos. Falando dos Estados Unidos, Anderson Souza, está perdendo por enquanto? Minha nossa, mas vamos torcer para que mude aí essa vibe. Edgeide, quase caminhando aqui para a reta final, hoje o nosso bate-papo aqui sobre investimentos, né, oportunidades aí, desafios nesse universo. É um bate-papo que certamente vai render uma série de conversas aqui, né, porque são temas para que a gente possa aí trazer mais detalhes para a nossa audiência. O Oséias Nascimento, inclusive, mandou um áudio que eu vou reproduzir para você já. Mas vamos falar um pouquinho sobre a questão das ações, né? Que é um universo ali que desperta também muita curiosidade. Muita gente tem dúvida em relação a isso. É algo mais arriscado mesmo? O que é que a gente pode adiantar? Mas já dizer aí para o ouvinte também que a gente vai falar com mais profundidade ainda a respeito desse assunto por aqui. Então, antes de entrar nas ações, eu quero falar sobre compra de terrenos, imóveis. Eu acho, gente, Mato Grosso, a gente diz, inclusive, antes de falar de Mato Grosso, a gente diz assim, comprar terra a gente nunca vai perder. E no Mato Grosso isso é 500 vezes verdade, entendeu? Tem um multiplicador muito alto para isso. Então, assim, se você também já fez sua reserva de valor, tem um dinheirinho guardado a mais ali, aplicar, olhar para a cidade, por exemplo, de Cuiabá, ver um espaço que você está percebendo que vai chegar a alguma infra lá, entendeu? Compra. Paga seu IPTU certinho, cerca, mantém o negócio limpinho, porque você vai comprar por 5 e vai vender rapidamente por 10. É coisa assim de 3 anos, o negócio aumenta muito, né? E no Mato Grosso, de maneira geral agora, né? Você tem investimentos em terrenos, investimentos imobiliários, em casas também, dependendo do local, você vai ganhar dinheiro, você não vai perder. Então, esse é um ponto também que eu acho válido estar conversando com vocês e falando com vocês. Com relação, porque a gente está no Mato Grosso, com relação a ações,
Aí a gente tem que falar que as ações, eu costumo dizer o seguinte, ela flutua, né? Então, assim, você tem que acompanhar, aí você tem que gostar efetivamente, é um mercado super dinâmico. Você tem namorar, eu uso uma expressão assim, eu tenho que namorar a ação para depois querer casar com ela, né? E ainda vou ficar um tempo, depois vou largar dela, com certeza, eu vou largar dela, entendeu? Então a gente precisa ali olhar a ação, e aí tem um ponto da ação que sempre me chama muita atenção, que eu amo quando isso acontece, são os dividendos caindo na minha conta. Que é assim, quando essas operações que eu comprei ações, que eu posso ganhar ou perder no preço da ação, mas uma vez por mês cai um dinheiro, tem ações que 3 meses cai o dinheirinho na conta, 6 meses cai um dividendinhos e altos na minha conta. Então, isso faz parte do jogo. Então, não só trabalhar o preço, né? De saber a hora que compra, saber a hora que vende, namorar essa ação, né? No sentido de, olha, essa está num preço muito... Olhar gráfico, gente. Olhar gráfico, analisar. Ou, né? Quem achar interessante, contratar os brokers, né? Contratar pessoas que possam fazer. Só que quando você contrata uma pessoa para isso, ou uma empresa, uma instituição, ela vai cobrar uma taxazinha de serviço de administração, e aí você precisa colocar na sua conta se vale a pena, se não vale. Tomar cuidado, né, com fundos múltiplos, porque aí ele coloca vários papéis ali que você não sabe exatamente que papel que dá. Já vi muita gente perdendo dinheiro porque fez uma salada mista e ali tinha papéis bons, tinha papéis podres, e no final da conta as ações acabaram não gerando o que deveria gerar. Se eu fosse falar assim para você, de maneira geral, de qual setor você compraria ações? Banco seria um bom setor. Indústria seria um bom setor, dependendo do ramo da indústria, obviamente, mas indústrias que trabalham aço, que trabalham ferro, né? Trabalhando diretamente com construção civil. Não recomendo varejo. Infelizmente, eu mesma já perdi muito dinheiro com varejo. É muito volátil, muito volátil. Tem o pico e o piso ali é muito próximo, de repente acontece BAU, então, e você entra num processo meio de ganância, sabe? Você está vendo que o preço está subindo, não vou vender, não, mas se eu esperar até amanhã vai ganhar mais um pouco, aí você não vende, aí desabe, aí você já foi pro pau. Então é uma jogatina louca, assim, é jogatina mesmo, né? Tem que gostar de jogar o negócio. Então, se eu fosse falar de geral, uma análise que eu sempre faço também é o chamado PL, que é o preço em relação ao lucro daquela empresa, é o preço dela da ação em relação ao lucro que ela efetivamente tem, que ela realmente gera na atividade econômica. Esse é um número, um indicador que eu sempre olho para saber, essa ação, ela está... O pessoal está investindo muito nela, deve ter acontecido alguma coisa, alguém deve ter falado que ela é muito boa, subiu demais, só que eu olho a parte econômica dela, mas ela não está lucrando legal, isso aqui é bomba, vai explodir a qualquer momento, não vou entrar nessa. Então, como eu falei, você tem que saber brincar. Esse literalmente é saber descer para o play e saber brincar. Então, pontos de ação. Olhar, né? Se o preço dela está condizente com o lucro que ela tem mostrado na atividade econômica. Outro, ela paga dividendos? Quanto que ela paga de dividendos? Tem empresa que paga 20% de dividendos. Eu amo, entendeu? Isso é muito. Isso é muito, muito, muito. Isso é muito bom. E a outra situação que eu diria é entender alguns setores que estão em consonância com o que está acontecendo na economia atual. Assim. Isso é importante. Bitcoin. O Bitcoin, não vai falar de Bitcoin e tal. Se você tem dinheiro para brincar, amigo, vai lá. É muito arriscado. A Bitcoin né? Porque você não saca ele. Você compra, né? E você tem que virtual, fazer trocas. Isso. É isso. Muito bem, muitos ensinamentos por aqui. Ô Pedro Panoc, antes da gente se despedir da gente, dá para soltar o áudio rapidinho do Oséias Nascimento? Ele é até um assunto que eu acho que a gente conversou com o Edgeide no nosso primeiro programa aqui, mas a gente faz questão de atender aí também a dúvida do nosso ouvinte nesse momento. Mila, eu queria tirar uma dúvida sobre, assim, finanças pessoais eu vejo mais como uma ferramenta de controle, né? As ferramentas utilizadas de controle financeiro para a pessoa controlar suas finanças e depois partir para
E depois eu vejo assim a questão da educação financeira mais abrangente, né? Que é a questão mais comportamental. Eu queria perguntar se a entrevistada vê também nessa mesma visão, finanças pessoais, mais controle das finanças e educação financeira, que abrange tudo, né? A educação, o controle das finanças e, no final, assim, a parte do investimento. Isso tem essa diferença, assim, dessas duas finanças pessoais e educação financeira, que seria maior o conjunto. Então, na realidade, quando a gente fala finanças pessoais, é como se eu pegasse finanças e eu separo as finanças em pessoal e corporativa. Então, é sobre essa ótica, ela está buscando conceitos, né? Então, finança, administração de recursos, tarará, e aí você olha a empresa e a pessoa. Então, isso seriam finanças pessoais. Quando eu vou para a educação financeira, aí a gente já trata de maneira diferenciada. A gente trata assim, como é que ela lida com os recursos que ela tem, ela, né, pessoa, como é que ela lida com os recursos que ela tem, que eles são escassos e necessidades ilimitadas, né? E aí, a partir do momento que ela entender que aquilo que ela recebe não pode ser gasto plenamente, totalmente, que tem que se fazer uma sobra, a gente diz o seguinte, essa pessoa é educada financeiramente. Por quê? Porque ela vai fazer mecanismos ali que ela vai aumentar a receita dela, porque ela vai olhar para as contas e vai fazer cortes ou buscar comprar melhor, com mais inteligência, que vai fazer a administração daquilo para ver se sobra. Uhum. Então, sobrou, a gente fala que ela é educada financeiramente, então isso é básico. Ela sabe ler contratos, ela sabe entender de juros, ela sabe contra-argumentar, ela sabe pechinchar. Então, assim, ela tem mecanismos que façam que tenha sobra a receita. Quando sobrou essa receita, a gente vai para um outro patamar que chama inteligência financeira, que é isso que a gente conversou hoje. Sobrou, eu faço o que com ele? Quais são as posições que eu tenho de comprar de papéis, de ações, de imóveis, né? Aí eu faço esses movimentos de como eu devo lidar com o dinheiro que eu consegui, através da minha educação financeira, fazer sobrar. Então, esses são um ponto. Só recapitulando, finanças eu tenho pessoal e corporativa, das finanças pessoais eu tenho um estágio de educação financeira e depois de inteligência financeira. Muito bem, Oséias Nascimento contribuindo aqui também com o nosso bate-papo. Com isso, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Vamos agora para o momento do esporte. Obrigada, DJ. De nada. E nos bastidores aqui, menino do céu, o DJ já tá tentando organizar a minha vida aqui. Que gente, foi um bafafá, vocês não estão entendendo. Vixe, Maria, ainda bem que o bastidor não pode ir pro ar, mas vamos dar um jeito. Até dezembro, vou organizar aí essa missão aqui. Eu falei pra ele, vai ser que vai que é missão. Não, começar, que eu falei pra ele, que eu tenho medo de olhar pros números, né, DJ? Você falou que tá tudo errado, não pode ser assim, né? Não, ele não vai morder você. Tá lá, tem que encarar. Tem dívida, tem que pagar, tem conta, tem que se organizar, não pode... Ah, meu Deus, esse negócio da escola aqui me deu 3 tipos de nervoso. Vamos fazer um intervalo que Pedro Lima tá vindo aí. Daqui a pouco tem Momento do Esporte. Obrigada, DJ, pela companhia. Obrigada. Deixa eu aproveitar, falar aqui com o nosso ouvinte, tem uma nossa conversa aqui, chega mais. Pessoal, muita atenção para este recado, inclusive. Estamos passando por um período crítico de seca em Mato Grosso e, por conta disso, o risco de queimadas está mais alto do que nunca. Com a vegetação seca, o fogo se espalha em um piscar de olhos e pode causar danos irreparáveis ao meio ambiente e às nossas vidas. O governo de Mato Grosso está equipado, monitorando o estado e intensificando as ações de combate, mas precisamos da sua ajuda. Não faça incêndios florestais, não seja você o responsável por destruir nosso cerrado, Amazônia ou Pantanal. Se presenciar algum foco, denuncie, ligue 193. 193. Quem provoca incêndios comete um crime, paga multa e é processado. Contamos com você, Governo de Mato Grosso. Jornal da CBN Cuiabá.